Em nome do... Renato, só um minuto fazendo favor, antes de você começar, vou pedir o Luciano para começar a gravar e avisar a todo mundo que o evento está sendo gravado. Desculpa, Renato, obrigada. Perfeito, vamos lá, Ieda. Renato, você fechou o microfone. Posso começar, Ieda, ou o Luciano vai fazer algum anúncio com relação à gravação? Não. Já está gravando. Esse anúncio que eu fiz, já está gravando. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer aí pela participação. Em nome do Sinduscom, eu gostaria de agradecer ao Ibradim, né, pela parceria. Agradecer especialmente ao Dr. Francisco Maia e ao Dr. Eduardo Cordeiro, aí, que coordenam o Ibradim. Gostaria de agradecer também ao Dr. Alexandre Ateniense, né, doutora Natália e Dr. Rubens, que estão aqui conosco hoje, cedendo o seu tempo para conversar conosco sobre esse tema tão importante, tão relevante. E dizer que, ao final do evento, nós vamos disponibilizar um link de um e-book sobre a LGPD, que foi elaborado pela equipe do Dr. Alexandre Ateniense. Com isso, assim, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Dr. Francisco Maia, que vai falar em nome do Ibradim, para que a gente dê início aos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Muito obrigado a todos que estão aqui hoje, mais um evento do Ibradim. Eu dou a todos as boas-vindas, quero agradecer ao Sinduscom, mais uma vez, dar os braços para o Ibradim, Minas Gerais, para nós realizarmos outro evento junto. Agradecer a Ieda e o Eduardo pela coordenação. O Eduardo, que é o nosso co-diretor em Minas, tem sido um operário do Ibradim, sempre com ideias brilhantes, está trazendo sempre a coordenação aí com empenho, Eduardo. Você realmente é digno de registros. Falar do Alexandre, da Natália e do Rubens é, como diz na minha terra, chover no molhado. São 3 nomes nacionais nas suas áreas, pessoas que dispensam qualquer apresentação. E a única coisa que eu tenho a dizer a vocês 3 é muito obrigado. Muito obrigado aos 3, mais uma vez, por atender a um convite desse modesto colega aqui, que os anos fizeram com que construísse amizades tão boas como essas ao longo desse caminho aí que a gente tem trilhado na vida. E não vou ocupar mais o tempo de vocês, até porque todo mundo veio aqui para ouvir essas 3 feras, né? Então vou deixar aí, eu brinco muito que os eventos do Ibradim estão se transformando em jaulas. E o Eduardo é o domador, porque ele modera os eventos, porque só tem fera aí nesses eventos. Gente, muito obrigado, um bom dia a todos, bom trabalho e, mais uma vez, os associados do Ibradim que nos prestigiam com a presença maciça no nosso evento. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom dia a todos. Eu ratifico os agradecimentos já feitos, né? Queria registrar também a presença de vários colegas de outros estados que estão aqui prestigiando nosso evento. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E para iniciar os trabalhos, nós vamos conversar com uma exposição do Dr. Alexandre Ateniense. Na sequência, entra a doutora Natália e, fechando o evento, o Dr. Rubens, tá? Quem tiver perguntas, por favor, as faça exclusivamente no chat. E durante o evento nós vamos selecionando e, ao final, se a gente tiver tempo disponível, nós vamos ter um espaço para essas respostas entre os palestrantes, com algum debate. Tá? Nós pedimos a eles que esse encontro tivesse um viés prático, né, de experiências práticas que eles têm como advogados na implantação da LGPD. Então, nós vamos ter exposições com viés mais prático do que teórico. Tá? O doutor Alexandre é formado pela UFMG e especializado em Internet Law na Berkman Center, Harvard Law School. Presidiu a Comissão de Tecnologia da Informação da OAB Federal entre 2002 e 2010 e participou de projetos de lei sobre tecnologia da informação
e na implantação de práticas processuais por meio eletrônico no CNJ e em vários tribunais do país. A doutora Natália é advogada formada pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, mestre em Direito de Negócios e pós-graduada em Direito Contratual pela FGV, Legal Law Master em Direito Empresarial pela FGV e coordenadora da Câmara de Direito, Prevenção e Orientação da Associação Comercial do Paraná. O Dr. Rubens Carlos Elias Filho é advogado formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre e doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, da Comissão de Condomínios do Ibradim e do Conselho Deliberativo da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios, professor em várias instituições e autor de obras sobre responsabilidade civil e direito imobiliário. Então, Alexandre, a palavra é sua para que a gente possa começar. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer ter sido convidado pelo Sinduscon e pelo Ibradim para estar aqui com vocês hoje, para dividir um pouco da experiência nossa em relação à adequação de diversas empresas, de vários ramos de atividade, em relação à LGPD. O que, de fato, preparei para esse evento foi o relato da experiência de uma pessoa que está há 12 anos estudando esse tema e, efetivamente, prestando serviços há 3, e já com uma equipe de 30 e poucas pessoas para poder fazer com que essas empresas alcancem a conformidade. Já são mais de 6.000 horas de trabalho em relação a esse tema e a gente aprendeu muito. E ainda aprende todo dia, porque eu entendo que nós estamos ainda na pontinha do iceberg em relação à situação de saber como mudar essa cultura em relação ao tratamento de dados pessoais. É bom dizer que esse momento atual é um momento de adequação, mas o que vai vir logo depois será um momento em que nós vamos ter que lidar com problemas relacionados à proteção de dados pessoais, que certamente vão impactar em penalidades ou qualquer ônus em relação ao maltratamento de dados pessoais. Vou passar para a minha apresentação e aí, com alguns slides, vou tentar abordar dessa forma. Estão todos assistindo o slide? Sim, Alexandre, está ok. Beleza. Então, vamos lá. Como já foi dito, eu coloco à disposição daqueles que estão nos assistindo um e-book que a gente fez, que é o Guia LGPD para o Mercado Imobiliário, onde, juntamente com pessoas que trabalham nesse ramo de atividade, a gente desenvolveu um pouco da visão prática de como é que as empresas do setor imobiliário devem se adaptar em relação à LGPD. Já são 11 e-books escritos, todos eles disponíveis gratuitamente no site do nosso escritório. Inicialmente, eu queria destacar que há uma visão ainda muito distorcida quando se trata de adequar uma empresa para a LGPD. Essa imagem diz tudo. A maioria das pessoas acham que bastaria fazer um termo de consentimento, a política de privacidade, uma cláusula padrão de contratos, resolver o problema de configurar banner de cookies no site, quando, na verdade, nós não estamos falando só de proteção de dados pessoais, nós estamos falando de governança digital, para começar. Então, as empresas têm que se dar conta de que agora, como as boas práticas se transformarem em obrigações legais, cabe a elas colocar em prática uma política de governança. A política de governança significa dizer atuar em várias frentes. Atuar na frente de proteção de dados, segurança da informação, reputação digital e compliance. Até então, os dados pessoais eram tratados com muita informalidade e com pouca transparência. Isso agora não mais deve acontecer. Se eu pudesse resumir para vocês numa única frase, o que espera das empresas do setor imobiliário para o futuro em relação à proteção de dados pessoais? Uma grande mudança cultural, em todos os níveis. Do sócio fundador ao faxineiro, se por acaso, em alguns
em algum tipo de atividade interna, eles lidam com dados pessoais. E essa mudança cultural a gente não consegue implantar de um dia para o outro. É só a gente contextualizar um pouco para entender que a Europa foi o local onde passou a primeira lei de proteção de dados há 20 anos atrás. Então, hoje nós estamos com 8 meses de vigência da LGPD. Nós não vamos conseguir tirar uma cultura que o europeu hoje já adquiriu de quase 2 décadas. Então, nós temos que começar um trabalho de mudança cultural para poder fazer com que isso sempre venha a mitigar os riscos envolvidos. E engana-se as pessoas que acham que esse assunto de LGPD é um problema brasileiro. Pelo contrário, isso é pauta mundial. Então, eu pesquisando na internet recentemente, eu me deparei com esse gráfico no site da IAPP, no qual eu sou membro, que é o órgão principal mundial a respeito desse assunto, International Association of Privacy Professionals. E nós já temos hoje no mundo 66% dos países com legislação sobre proteção de dados, mais 10% que estão em fase de projeto de lei e apenas 19% está marcado em vermelho, países que não têm lei de proteção de dados. Bom, o interessante é que os nossos vizinhos aqui do Cone Sul, todos eles já tinham a lei de proteção de dados, pelo menos há 10 anos antes do Brasil. Eles usaram o texto da União Europeia, trocaram só Madrid por Buenos Aires, e isso já estava em vigor há quase uma década. Nós é que estávamos atrasados em relação a essa questão. Esse assunto de hoje, né, de falar dentro do setor imobiliário, já vem sendo pauta diária de diversos conteúdos. A gente acompanha isso diariamente, sabemos quais são os principais problemas que normalmente acontecem, né? Eu destacaria pelo menos 3 aqui. Primeiro, não existe uma política de descarte de dados pessoais. Todas as empresas do setor imobiliário são essencialmente acumuladora de dados pessoais. Isso tem que mudar. Hoje, você ficar armazenando muito dado pessoal sem ter uma política de descarte é fator de risco. E, por esse motivo, é necessário mudar essa cultura, criar uma política de gestão documental onde se define um teto limite para poder fazer esse descarte. Da mesma forma, todos os contratos que existem hoje em vigor numa empresa do setor imobiliário cujo objeto envolver tratamento de dados pessoais estão defasados. Eles precisam ser revisados. Nós adotamos um critério que é criar um aditivo chamado termo de compromisso de tratamento de dados pessoais, onde contratante e contratada prestam contas mutuamente para que eles possam ter transparência, prestação de contas, porque se por acaso acontecer qualquer fiscalização, a primeira coisa que um órgão fiscalizador vai perguntar é como é que você trata o dado, como é que é o ciclo de vida de tratamento de dados pessoais. E isso as empresas ainda não chegaram. Não é novidade, mas a grande maioria das empresas do setor imobiliário ainda não está sensibilizada com o assunto. Tem algumas que, inclusive, acham que isso aí é um assunto de informática, né? Então, chamam para fazer a primeira interlocução conosco um chefe de TI, por exemplo. Não tem nada a ver. TI é importante, sim, mas é um instrumento, é uma operação, como as outras tantas recursos humanos, financeiro e marketing, por aí vai. É necessário que a diretoria se conscientize, porque se os diretores não se conscientizarem, nada vai acontecer. E a maioria ainda não se despertou, talvez porque ainda não enxergou a possibilidade de penalidades virem a acontecer. E por isso não se aproximaram muito desse tema para tomar decisões junto com os setores operacionais. Essa é a minha opinião. Engana-se as empresas que acham que vamos esperar até agosto, que só agosto começa a aplicação das multas administrativas por parte da Agência Nacional de Proteção de Dados, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pelo contrário, existem vários órgãos fiscalizadores. Nós temos, por exemplo, o Senacom, que é ligado ao Ministério da Justiça, que nesse slide aí já atuou firme contra a TIM em razão de um vazamento de dados. Nós temos o PROCON, né, o Ministério Público, todos eles muito ativos. Interessante é que a Lei Geral de Proteção de Dados não é um marco inicial
da regulamentação sobre a privacidade e proteção de dados no Brasil. Nós fizemos um estudo e encontramos quase 40 leis antes da LGPD, e por causa disso, essas empresas já estão, esses órgãos fiscalizadores já estão bastante ativos aplicando penalidades. Por que esses incidentes são desastrosos? Porque causam dano à reputação, que para mim é o mais oneroso de todo, porque reconstruir uma reputação no mercado custa muito dinheiro. Pode ter problemas de medidas judiciais tomadas por parte das vítimas, vão buscar o judiciário, vão buscar o juizado. A exemplo do que aconteceu com falhas de relação de consumo. Podem estar sujeitos a multas regulatórias e contratuais, porque certamente agora isso vai ser objeto de contrato. Existem clientes, por exemplo, que participam muito de licitações, concorrência, etc. Nós já estamos recebendo diversos casos em que os editais vêm extremamente minuciosos, pedindo uma série de prestação de contas quanto a medidas de governança digital, incluindo proteção de dados pessoais. E pode acontecer problemas éticos, disciplinares. E o mais interessante que eu queria chamar a atenção, os empresários ainda não se conscientizaram que a gente tem que fazer do limão a limonada. A empresa que mostrar para o mercado que valoriza o tratamento de dados pessoais vai ter uma vantagem competitiva. Me chamou muita atenção nos últimos dias uma campanha publicitária do Itaú, onde pela primeira vez eu vejo uma empresa vir a público, um horário nobre da TV, para poder justamente falar para o mercado que eles prezam e protegem os dados pessoais dos seus clientes. As penalidades, então, elas são de ordem administrativa, multas que podem variar de uma simples advertência até 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento líquido anual, por evento, né? Esses valores serão recolhidos para fundos nomeados pelos órgãos fiscalizadores, as judiciais, que, como eu falei, são as vítimas que vão procurar o judiciário para poder reparar os danos que sofreram, as reputacionais, pior possível, porque, pela lei, as empresas que tiverem incidentes, elas serão obrigadas a se autodelatar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dizendo, olha, houve um vazamento de dados da minha empresa, isso envolveu tantas pessoas, o nome delas é esse, foram os dados pessoais vazados foram esses, os riscos jurídicos que elas correm são esses, o nosso plano de contingenciamento é esse. Isso tudo no tempo mais breve possível. Ora, se é assim, a empresa tem que tomar medida protetiva para poder se precaver, para que quando houver essa abordagem, ela não fique simplesmente passando uma imagem de que ela não tem governança nenhuma sobre a forma como os dados pessoais são tratados. Daí o problema que eu vejo. Contratuais. Então, eu queria destacar nesse slide aqui uns pontos muito importantes que vocês têm que ter, que levar em conta. Primeiro, existe uma absoluta informalidade na maneira como o dado pessoal é tratado, sobretudo em relação aos colaboradores e, sobretudo, também em relação aos prestadores de serviço. Hoje, há uma configuração sistêmica para o dado pessoal ir e vir, e não há um contrato que regulamente isso, não há transparência, não há medida protetiva. Muitas vezes se compartilha o dado com o terceiro, a gente não sabe o que esse terceiro vai fazer com o dado, ele não presta contas, né? Então, consequentemente, isso é um fator de alto risco. Como eu já falei, mudança cultural em todos os níveis, a necessidade de revisão de contratos. Todo o tratamento de dados, pessoal, tem que ter uma finalidade. Se não tiver uma finalidade, efetivamente, não vai se justificar a preservação desses dados por muito tempo. Será necessário fazer uma série de revisões ou criação de normas internas, digamos, política de segurança da informação, política de gestão documental, política de privacidade, termos de consentimento, eventualmente. Isso, nem todas as empresas têm essa preocupação hoje. Haverá sempre a necessidade de prestar contas às autoridades fiscalizadoras. Isso também revela que a lei, por diversas vezes, trata que as empresas têm que demonstrar que elas adotam medidas protetivas. E isso é uma dor de cabeça, porque a gente sabe que o brasileiro, muitas vezes, não está acostumado a revelar a público ou prestar contas para um órgão fiscalizador que ele adota medida protetiva. Nós temos uma cultura de ter atuação reativa. E isso choca com a LGPD. Isso é uma grande novidade, porque se por acaso
uma empresa não demonstrar que adotou e comprova medidas protetivas, a penalidade será maior, não tenho dúvida disso. É necessário agora, em alguns casos, sobretudo quando se trata de dados pessoais sensíveis, né, dados pelo qual as pessoas podem ser discriminadas a partir do mau uso desses dados pessoais, a ter o consentimento, ter autorização. Pela primeira vez, a LGPD é uma lei que trata da necessidade que as empresas revelem, comprovem que adotam medidas de segurança da informação compatíveis com o tratamento de dados que realizam. E nem sempre as empresas ainda dão tanta importância para isso, mas agora isso pode sair caro. E outro ponto também importante, que é a questão da acessibilidade. A lei exige que toda empresa crie um canal direto de comunicação com os titulares de dados pessoais para que eles possam exercer os seus direitos. Que direitos? Ter acesso a qualquer momento a saber quais são os dados pessoais que a empresa trata deles, eventualmente corrigir esses dados, se por acaso eles estiverem equivocados, ou até mesmo, vejamos, se o caso de encerramento de um contrato de prestação de serviço ou de aluguel, que seja, esses dados o titular pode pedir para ser descartado, porque já cumpriu a finalidade. A gente está falando várias vezes de tratamento de dados, eu queria mostrar que o legislador, ele cobriu praticamente todas as formas, eu não consigo enxergar outra diferente dessas 20 alternativas. Então, tratamento de dados é tudo isso que está aqui nesse slide. Não há como escapar, ou seja, de qualquer maneira que uma empresa usa dados, evidentemente vai estar submissa às obrigações legais da LGPD. O que impulsionou a gente chegar nesse estágio hoje? Eu diria que, inicialmente, as revelações de Edward Snowden, né, que disse que os Estados Unidos monitorava dados do governo brasileiro, da Alemanha, e isso realmente mostrou a fragilidade como os mecanismos de controle existem. Depois nós tivemos, em 2017, o escândalo do Facebook, da Cambridge Analytica, envolvidos no Brexit e na eleição do Trump nos Estados Unidos, onde também tivemos vários casos que mostraram qual é o poder de manipulação que o tratamento de dados pessoais pode ter ao ponto de mudar os destinos de uma nação. E, por último, em 2018, no dia 25 de maio, houve a vigência da nova Lei Geral de Proteção de Dados na União Europeia, conhecida como a GDPR. Eu queria dizer para vocês que a grande mudança que aconteceu sobre o aspecto jurídico é que, com todas essas leis que agora passam a existir, o legislador tenta dar direitos, tutelas, para que o titular possa escolher da forma como ele quer se revelar seletivamente ao mundo. Antes, essa situação era totalmente fora de controle. Ele não tinha transparência e, consequentemente, ele nem sabia nem como monitorar se alguém estava fazendo uso consentido ou não em relação aos seus dados pessoais. Quando a gente enfrenta a necessidade de fazer uma consultoria para adequar empresas à LGPD, a gente tem 4 frentes de trabalho. Uma é a normativa, ou seja, preencher as lacunas de todas as questões internas e externas relacionadas a tratamento de dados, colocando limites, né, quanto à plataforma de TI da empresa, quanto à forma de tratar dados, para dizer para os seus colaboradores, por exemplo, o que pode, o que não pode ou como pode. A estratégica, entenda-se, processos internos formalizados. A lei exige que todo agente de tratamento de dados pessoais, no caso, qualquer empresa no mercado imobiliário, mantenha registro atualizado de todas as formas de tratamento. Isso significa dizer, se alguma empresa tem um procedimento operacional padrão, uma instrução de trabalho, isso tem que ser atualizado constantemente. E a grande maioria não tem um olhar atento a isso. E é até justificável, porque até então não tinha nenhuma penalidade para poder exigir essa necessidade. Agora tem. E outra seria os ajustes sistêmicos, uma vez verificados, auditados, quais são as lacunas normativas e estratégicas, e também, paralelamente, a questão da revisão dos contratos para poder sanar esse cenário de informalidade que a gente vive hoje. Gostaria de lembrar que adequar a LGPD não é um produto de prateleira. É necessário também criar uma rotina de auditoria constante na empresa para poder verificar se os processos que uma vez foram verificados pela equipe que vai fazer consultoria, se eles não vão se perder ao longo do tempo. Então, é necessário que tenha alguém da empresa que, periodicamente, eu sugiro pelo menos 6 meses, faça uma verificação se aqueles compromissos estão realmente sendo cumpridos.
Então, as etapas normalmente que acontecem para poder uma empresa se adequar seria, primeiro, fazer uma fase que a gente chama de setup workshops, que é nivelar o conhecimento sobre a LGPD para todos os colaboradores da empresa e fornecedores, fazer o inventário de dados, né, que é levantar as informações sobre cada atividade de tratamento de dados pessoais, para daí, então, apresentar diversos relatórios, diversos pareceres sobre quais são essas lacunas operacionais que foram encontradas em cada setor, através de entrevistas com cada chefe de setor, e mostrar quais são as medidas corretivas dentro daquelas 4 frentes que eu mencionei. E, por último, uma vez aprovado as sugestões, que podem ser tanto de alçada corretiva de um chefe de setor ou, então, apenas da diretoria, aprovado isso, passa para a execução do plano de ação para sanar essas lacunas e efetivamente colocar as medidas corretivas em prática. Além disso, tem a questão do DPO, que é o Data Protection Officer. Isso ele tem que ser nomeado logo no início, porque ele é uma obrigação da lei e ele tem que representar a empresa, ele tem que conhecer todas as atividades de tratamento que são realizadas na empresa quanto aos dados pessoais. Paralelamente, revisão de contratos e uma assessoria, porque esses problemas vão acontecer sempre, no contrato novo que se faça, uma dúvida, um incidente, isso sempre passa a ser importante. Quando a gente fala de mapeamento de dados pessoais, eu estou mostrando aqui na tela, é apenas um exemplo, tá? De que cada linha dessa, a gente pesquisa a atividade de tratamento, ou seja, é entrevista, tem que ter um espírito muito analítico para poder saber por onde o dado vai, para onde o dado fica armazenado, se ele é descartado, se tem medida de segurança, quem são os titulares envolvidos, quem são os dados pessoais, de quais são os dados pessoais, né? Se há descarte. Isso tudo é um painel de controle enorme, no qual a gente passa o bastão depois para o DPO para ele ser o piloto desse painel de controle. E aí eu queria destacar que não há como uma empresa querer se adequar à LGPD se não tiver um software especializado para poder gerenciar essas informações, porque é muita informação. Então, tem cliente, por exemplo, que a gente apurou 750 atividades de tratamento pessoal. Como é que a gente vai tratar um volume imenso desse em relação à planilha, por exemplo? Não tem jeito. Eu acho que uma empresa média do setor imobiliário deve ter cerca de 100 atividades de tratamento de dados pessoais. Talvez eu não erraria nesse número, ou então um pouquinho a menos, mas não fica muito distante, não. A revisão do contrato é uma exigência do mercado, causa segurança jurídica diante da informalidade, porque nenhum contrato hoje tem uma cláusula para poder mostrar para o contratante, para o contratado, quais são as suas obrigações em relação ao tratamento de dados pessoais. E a lei exige essa prestação de contas e esse detalhamento. Aqui eu vou colocar uma sugestão de como que eu vejo um novo modelo organizacional nas empresas, em conformidade com a LGPD. No nível mais baixo, a gente tem os setores operacionais. Recursos humanos, informática, financeiro, marketing, etc. Acima dos setores operacionais, é necessário, a meu ver, criar um comitê de governança na empresa. Aí você seleciona pessoas-chave, normalmente que atuam nos centros nervosos, onde há maior volume de tratamento de dados pessoais, para que elas possam estar hierarquicamente superior ao chefe do setor operacional, para poder ter liberdade de chegar a apontar o dedo e falar, olha, você aqui do recurso humano, se você continuar trabalhando desse jeito, você vai colocar a nossa empresa em risco. Isso aqui vai dar problema, nós vamos ter conta para pagar. Nesse comitê de governança, a gente pode ter um líder, que é o DPO, que eu considero como sendo o braço estendido da diretoria. Ele tem que ter uma interlocução direta com a diretoria. É um profissional que não existe ainda no mercado. Por isso, a gente sugere também ter um DPO jurídico, que é um papel que a gente vem exercendo bastante, sobretudo nesse primeiro ano, para poder dar capacitação. A gente tem cursos de formação de DPO in company, que é muito interessante para poder sanar essas lacunas. Então, o DPO ele tem que agir com independência. Ele não pode estar subordinado a nenhum chefe de setor operacional. Pelo contrário, ele está ali tomando decisões em nome da diretoria. Então, essa charge eu achei interessante porque muitas vezes o DPO, eles não sabem, quem que é o nome do DPO? É o advogado? É o cara da TI? É o sujeito do compliance, da controladoria? É uma mistura. Entendeu? Então, na verdade, ele tem que saber um pouco de tudo. Na legislação, consta expressamente que o DPO tem que ter capacitação jurídica e regulatória, não é formação. Então, é um cargo a ser formado. E a gente tem ajudado muito em termos de conteúdos, de mentoria, de treinamentos em relação a essa formação do DPO.
no caso do DPO jurídico, qual que é a função que é necessária a partir de agora? Tem alguém que funcione como consultor para o Comitê de Governança Digital, como conselheiro jurídico, para resolver todos os assuntos que surgem de dúvidas em relação à LGPD. Responder em nome da empresa perante as esferas administrativas e judiciais, com os problemas que vão acontecer daqui a pouco, a questão de representar também perante os órgãos fiscalizadores, e um ponto muito importante, que é o fato de que a empresa é um organismo mutante, né? Então, todas as vezes que houver uma mudança operacional envolvendo o tratamento de dados pessoal, agora o chefe de setor não vai poder fazer mais isso de forma isolada. Ele tem que consultar o DPO e o DPO tem que analisar para saber o seguinte: poxa, será que essa mudança aqui sugerida vai impactar negativamente? Pode causar um risco em relação à LGPD? Então, o DPO jurídico serve para estar ali de braço dado com o DPO para poder fazer com que esses problemas não aconteçam. Eu gostaria de sugerir para vocês 3 filmes que eu acho que vocês vão encontrar no Netflix. Primeiro, a história de Edward Snowden, fantástica. Hoje ele vive exilado na Rússia. Ano passado, eu estava em São Paulo, assisti uma palestra dele por videoconferência, e contando todas as fragilidades que existem no mundo sobre a proteção de dados pessoais. O outro é um documentário fantástico também, chamado The Great Hack, né? Que aqui foi traduzido como Privacidade Hackeada. Conta com detalhes como é que foi feita a atuação da Cambridge Analytica e o Facebook, que chegou a revelar que tinham 47 referências de dados pessoais de cada cidadão americano. Imaginem o poder de manipulação, de formar convencimento, que isso pode ser utilizado através de Facebook, por exemplo. É um negócio absurdo. Tanto é que gerou a maior multa mundial, que é de 5 bilhões de dólares, cujo acordo foi ajustado na semana passada, aplicado ao Facebook, pelo órgão de fiscalização norte-americana. E, por último, um filme com Meryl Streep e Antônio Bandeiras, chamado A Lavanderia. Conta a história de um escândalo que aconteceu num escritório de advocacia do Panamá, no qual eu tive a oportunidade de conhecer, mas que fechou as portas. Um escritório desde a década de 30. Por quê? Porque vazou dados de 11 milhões e meio de clientes, causando um efeito mundial devastador, inclusive afetando a 450 brasileiros que, por acaso, tinham alguns tipos de transações envolvendo essa questão. Era um escritório especializado em criação de empresas offshore. Então, é necessário que vocês se sensibilizem com esse assunto. Esses filmes realmente vão ajudar muito. Eu tenho certeza que isso vai formar a cultura de vocês em relação a isso. Não quero estourar meu tempo, acho que eu fui rigorosamente dentro do que foi estipulado. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e fico à disposição de vocês para quaisquer perguntas. Muito obrigado. Ótimo, Alexandre. Nós que agradecemos. Parabéns pela exposição, muito esclarecedora, bem ajustada ao que a gente se propôs aqui, né, de colocar essa visão prática. Eu passo, então, a palavra para a doutora Natália, para que ela possa igualmente nos brindar aí com seus conhecimentos. Obrigada, Eduardo. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do Sinduscon, do Ibradim. É sempre um prazer estar conversando sobre LGPD, ainda mais sobre LGPD aplicado no mercado imobiliário. A gente tem realmente inúmeras implicações do tema e da Lei Geral de Proteção de Dados ao mercado imobiliário. A palestra do Dr. Alexandre é extremamente enriquecedora e já nos dá um norte e uma visão do que a gente pode vir a esperar, da complexidade dos programas de conformidade. E eu queria realmente agora tentar focar mesmo no mercado imobiliário. Queria tentar fazer uma análise e aí muito baseada em incorporadoras e construtoras, quais são as implicações práticas da lei em relação à operação de incorporadoras, operação de construtoras, o que o mercado trata de dados pessoais, e é com base nisso que eu vou começar a conversar com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Ok, Natália. Vamos lá.
Eu peguei aqui 4 fases, né, de um determinado empreendimento, né? Então, você tem uma fase inicial, vamos dizer assim, óbvio, tem a fase de planejamento, enfim, que é interna, back office, vamos dizer assim, da construtora incorporadora, e a gente passa por uma fase inicial de construção. E a gente tem uma ideia errônea na minha visão de que o problema da LGPD ou o problema da proteção de dados, ela começa no lançamento, na venda e no pós-venda. Eu discordo dessa ideia simplesmente pelo fato de que qualquer incorporadora, qualquer construtora, independentemente do seu tamanho, independentemente do seu porte, antes de tudo, trata dados dos seus colaboradores, né? E é por isso que a gente diz que 99,9% das empresas vão necessariamente ter que se adequar à LGPD, independente de ser B2B, B2C, não interessa se o meu consumidor, se o meu cliente é o consumidor final, uma pessoa física ou não. É fato que se a empresa tem um colaborador, ela tem que se adequar. Então, a gente já tem que olhar para as fases de planejamento, de empreendimentos, para a fase de construção, porque a gente tem que olhar para dados de empregados, né? Quando a gente trata dados de empregados, a gente vai tratar, inclusive, dados que a gente considera sensíveis, né? A lei, ela traz essa distinção, que eu acho importante a gente colocar, que são dados simples ou dados comuns e dados sensíveis, né? Então, dado comum, meu nome, meu RG, meu CPF, meu endereço, as minhas preferências de consumo, o meu perfil, especificamente no mercado imobiliário, a Natália é um perfil de alto padrão, de médio padrão, perfil Minha Casa Minha Vida, enfim, se eu consigo atrelar isso a uma pessoa física, isso é um dado pessoal. E aí a gente tem dados sensíveis, dados que a legislação entendeu que seriam mais, existiria uma possibilidade maior de danos ao titular, então dados referentes à saúde, à orientação sexual, filiação sindical, raça, credo, enfim, né? Quando a gente trata dados de empregados, já vem essa primeira particularidade, grande parte dos dados são dados sensíveis e, portanto, merecem uma atenção especial no que diz respeito aos programas de conformidade. Ok, a gente fez, né? A gente está num ambiente de construção, eu vou contratar empreiteiros, eu vou contratar parceiros para vou terceirizar determinados serviços, eu também tenho que me preocupar como esses parceiros tratam dos dados pessoais dos colaboradores deles, né? Então, a gente sabe que a legislação trabalhista muitas vezes coloca lá, né, a incorporadora como responsabilidade, como responsável subsidiária pela legislação trabalhista que não for cumprida pelos seus contratados, pelos seus terceirizados. Ora, se o teu empreiteiro não trata os dados pessoais dos seus colaboradores de maneira correta e, portanto, venha sofrer uma reclamatória trabalhista, que pode sim ter algum pedido, né, de, por exemplo, dano moral pelo tratamento de dados indevido, essa incorporadora pode sim vir a ser responsável subsidiária de uma eventual condenação. Então, a questão da LGPD, ela começa muito antes da gente pensar em consumidor final, muito antes de pensar em vender um imóvel. A gente vai passar por uma fase seguinte, que é uma fase de lançamentos, vamos dizer assim. Aí a gente vai ter portais específicos, né? Super comum no mercado, fazer um hot site de um empreendimento, eu criar materiais específicos para que eu atraia os leads, né? Aquele tipo de marketing inbound, vamos dizer assim, né? Eu vou criar anúncios no Instagram, Facebook, sites específicos, eu vou fazer contato com as minhas corretoras parceiras, com as minhas imobiliárias parceiras, com corretores, vou fazer eventos, né, para mostrar para o mercado como que é esse empreendimento. Eu tenho que me preocupar, sim, em como que vai ser a minha captação inbound, como os meus parceiros vão fazer essa captação de leads, né? Como que estão adaptados os portais, muito comum no mercado imobiliário, né? Eu vou fazer um anúncio de um determinado lançamento num portal específico,
que vai aí sim captar esses leads e me encaminhar para minha equipe interna, para eu poder direcionar para um corretor ou outro. Então, vou ter que me preocupar, sim, sobre a adequação desses parceiros, sobre a adequação desses portais, né? E a adequação da minha equipe de marketing sobre todas essas questões de como que eu estou captando dados desses clientes. Eu passo por um processo de venda em que eu já tive, né, o dado já chegou até a minha pessoa, até a minha empresa, até a minha incorporadora. Eu sei que a Natália Broto está interessada no apartamento X. E aí eu vou passar para a minha equipe de corretor interno ou terceirizado, enfim, uma imobiliária, e aí a coleta de dados ela é absolutamente gigantesca, principalmente se tiver envolvido captação de recurso via financiamento imobiliário. A gente tem imposto de renda, a gente tem dado de cônjuge, a gente tem dados, enfim, a gente sabe a quantidade de dados que a gente tem que compartilhar, que o comprador tem que compartilhar para a finalidade de ter um contrato particular de compra e venda assinado ou ter um contrato de financiamento aprovado. Aqui também no processo de venda a gente tem um dos maiores problemas da minha concessionária imobiliária, o corretor base de dados gigantesca e passa a tentar fazer uma captação ativa. Então, aqui a gente também vai ter... Vocês estão me escutando? Sim, Natália, falhou um pouco há 30 segundos atrás, mas agora regularizou, pelo menos para mim. Beleza. Nesse processo de venda aqui também a gente vai ter compartilhamento de dados com inúmeros players, né? Então, eu vou compartilhar dados com o meu despachante para aprovar o financiamento, com o cartório, obviamente, com a imobiliária, com o corretor, com a minha equipe de marketing, enfim, é uma infinidade de captação, de compartilhamento de dados do setor. E também vou ter que me preocupar com pós-venda, né? Afinal de contas, quando eu termino de vender o imóvel, eu mantenho os dados, via de regra, eu mantenho os dados desse cliente na minha base de dados. Eu tenho que manter, né? Afinal de contas, o doutor Alexandre falou um pouco, né, das questões das bases legais que autorizam o tratamento de dados, né? Estou vendendo um imóvel, obviamente, eu vou ter que ter acesso a uma série de dados pessoais desse cliente. Mas ainda que eu finalize a compra e venda, eu posso ser eventualmente processada por esse cliente por 5 anos. Portanto, eu preciso manter os dados desse cliente para exercer um eventual direito de defesa em processo judicial. Então, mesmo quando eu finalizo o processo de venda, ainda assim eu tenho que gerir uma quantidade enorme de dados pessoais, né, que eu vou ter justamente de toda essa atividade que eu mencionei. Eu quis fazer essa introdução para a gente entender um pouquinho, né, das interações de dados pessoais, né, em relação ao mercado específico. E aí eu passo por que eu entendo que o mercado imobiliário é um dos mais atingidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, são inúmeros players, né? Eu tenho um portal que vai receber o lead, que tem uma equipe de marketing própria, às vezes, que é terceirizada. Esse dado passa para a incorporadora, que tem lá um seu CRM, que é uma equipe terceirizada, é uma empresa terceirizada, que, portanto, também tem acesso aos dados pessoais desse cliente. Eu passo para a imobiliária parceira, que passa para os seus corretores, que essa imobiliária parceira muitas vezes tem também um CRM específico, que também é uma empresa terceirizada, enfim. O dado ele circula por inúmeros players e em cada um dessas empresas, dessas pessoas físicas ou empresas, a gente tem riscos diferentes, né? A gente tem muito armazenamento, tanto documento físico quanto documento digital. A gente coleta muito dado, né? Muito documento. Às vezes a gente tem, principalmente no caso de imobiliárias menos estruturadas, uma infinidade de documentos sem qualquer tipo de controle. Documentos físicos facilmente acessíveis por qualquer pessoa da equipe. E a informalidade do setor, principalmente no que diz respeito ao corretor de imóveis, né? A gente sabe, e na minha visão, como é a figura do corretor. O corretor ele ganha dinheiro justamente com base no relacionamento dele, com o trabalho daquela base de contatos que ele tem.
né? E o corretor, hoje, ele está numa imobiliária, daqui 2 meses está em outra, e ele leva essa base de dados junto, a gente perde completamente o controle, a rastreabilidade. E por que isso gera, de fato, um risco muito grande para o mercado? Que a gente tem a figura do que a gente chama de agentes de tratamento de dados. Então, aqui eu tenho um titular, por exemplo, a Natália, que quer comprar um apartamento. Eu vou entrar em contato lá no hot site do apartamento X com a incorporadora, né? Que nesse caso pode ser entendida como controladora de dados. Eu vou dar o meu e-mail, o meu telefone e vou dizer, eu estou interessada no apartamento X. Essa imobiliária essa incorporadora, ela vai repassar para operadores ou suboperadores, né? Por exemplo, ela vai repassar para uma imobiliária parceira para que ela faça o contato. E essa imobiliária parceira, por sua vez, vai repassar, por exemplo, um corretor de imóveis para que faça o contato direto comigo, com a Natália, que é o titular de dados. Qual que é o problema da LGPD? Que ela vai dizer que existe uma responsabilidade muitas vezes solidária dentro dessa cadeia. Quer dizer o seguinte, se esse corretor lá na ponta fizer uma besteira com esses dados, compartilhar de maneira indevida com alguém, a incorporadora pode ser responsabilizada. A gente tem feito muito planejamento de programa de conformidade para incorporadora imobiliária e o meu principal foco sempre é corretor de imóveis, rastreabilidade e controle sobre o que o corretor de imóveis vai fazer. A incorporadora pode estar super sensibilizada com o tema, a diretoria, a gestão da imobiliária também, mas se o corretor lá na ponta não tiver, de nada adianta a gente ter toda essa cadeia devidamente adequada. E aí a gente tem um caso já que é enigmático, né, no mercado imobiliário, que foi o primeiro caso, que foi ainda antes da LGPD, mas que aplicou, sim, alguns conceitos da lei, que é o caso da Cyrela, né, e eu costumo dizer assim, inclusive brinco com os meus clientes, olha, se você for vender apartamento, imóvel para advogado, você tem que ter um preço diferente, porque vai dar problema. Alguma coisa vai encher o saco. Ou vai encher o saco no começo, no contrato, ou no final, na entrega. Eu brinco, e nesse caso, a Cyrela ainda deu o azar de vender para um advogado especialista em proteção de dados. Pronto, né? O que aconteceu especificamente nesse caso? Foi vendido um imóvel, esse adquirente começou a receber contatos de lojas de imóveis, cortinas, seguros, etc. Super comum no mercado, a gente sabe que isso acontece. Começou, obviamente, a formalizar isso, entrou com uma ação contra a Cyrela, né? Caso real, o que efetivamente aconteceu? Ou pelo menos foi o que foram as alegações do processo. O vazamento de dados deu justamente pelo corretor, lá na ponta de uma imobiliária parceira. Ele recebeu o contato, realizou a venda e fez parcerias com outros tipos de parceiros. Olha, né, eu estou passando o contato aqui da Natália, que comprou o imóvel da Cyrela. Se você conseguir vender uma cozinha planejada para ela lá, você me dá uma comissão. Obviamente, quem foi processado foi a Cyrela, pelo fato de que o vendedor da loja de imóveis lá ligava para o cara e falava assim, doutor, o senhor comprou um apartamento da Cyrela? Eu tenho um imóvel, eu tenho uma cozinha planejada para te oferecer, enfim. Eu bato muito nessa sentença. Eu sei que a gente não está falando aqui para um público técnico, mas eu faço questão de toda vez que eu falo sobre a LGPD no mercado imobiliário, de bater nessa sentença, porque a Cyrela foi condenada, ela foi condenada a pagamento de R$10 mil por danos morais e o pagamento de uma multa diária de R$300, enquanto ela não conseguisse conter o vazamento, o que é absolutamente impossível. O dado vazou, já vazou. Não tem como eu saber depois disso para onde ele foi. E alguns conceitos que foram utilizados na sentença são, na minha visão, bastante perigosos, né? Então, por exemplo, na sentença ela colocou lá, é irrelevante se a ré possui mecanismos eficazes para a proteção de dados. A responsabilidade da ré, ou seja, da incorporadora, é objetiva, independentemente do vazamento ter sido dado lá na ponta pelo corretor.
Ora, se a gente for aplicar essa sistemática, pega tudo que a LGPD diz em termos de prevenção, em termos de controle, em termos de compliance, de que a gente tem que fazer a nossa lição de casa, a nossa conformidade, rasga, joga no lixo, porque não importa o que eu fizer, é irrelevante, segundo esse tipo de discussão jurídica. Então, eu faço questão sempre de pontuar que a gente precisa, sim, ter um posicionamento bastante firme para que a gente consiga ter o posicionamento do judiciário no sentido de que a gente tem que fazer dentro de casa tudo o que a gente pode fazer, tudo que estiver ao nosso alcance, tem que exigir, sim, dos nossos parceiros, mas o dado não é se o dado vai vazar, é quando o dado vai vazar. Eu mandei um e-mail equivocado para alguém, o dado vazou. E aí, o que essa pessoa vai fazer, né? Eu não tenho mais como parar nesse tipo de compartilhamento. Então, é com base nessa sentença, nesse tipo de posicionamento que, de fato, a gente vê aí um risco considerável para o mercado imobiliário. Ok, já entendi o tamanho do problema, a gente trata um monte de dado, a gente é super pulverizado, um monte de pessoas e empresas diferentes têm acesso. Como que eu faço efetivamente para adequar? E aqui eu até brinquei com o pessoal antes da gente entrar, que vamos entregar o ouro aqui do roadmap de implementação, né, de compliance. E assim como o doutor Alexandre já mencionou, tudo começa pelo mapeamento. Eu tenho que entender que dados eu coleto, como eu coleto, para qual finalidade, com quem eu compartilho, por que eu compartilho, como eu compartilho, aonde eu armazeno, se tem segurança, se não tem, se eu descarto, se não descarto, e tudo isso começa pelo mapeamento. E após esse mapeamento, a gente inicia os outros processos, né, de conscientização, treinamento de staff, né? Quem trata o dado pessoal lá na ponta é que tem que estar sensibilizado, é que tem que entender. Obviamente, o programa tem que ser, que a gente diz top-down, né? A diretoria, gestão, alta gestão tem que estar alinhada, mas é o fulano lá na ponta que está operando o CRM, que tem que estar sensibilizado para o tema, porque, via de regra, ele é o menos que menos tem condições de entender a importância disso. É preciso, sim, sensibilizar e treinar essa pessoa, aumentar a transparência, políticas de privacidade, treinamento de equipe para que consiga informar o que é feito, né, com esses dados, determinar a base legal, são 10 as bases legais que autorizam o tratamento de dados, políticas, revisão de contratos, revisão de processos, manter o registro de operações de tratamento de dados. O doutor Alexandre já mostrou, né, num framework ali de registro de operações de tratamento de dados, atendimento dos direitos titulares, na minha opinião, um dos maiores gargalos do setor, porque a gente trata uma infinidade de dados, o nosso judiciário ele é propenso ao juizamento de ações por parte de consumidores e colaboradores, muitas vezes oportunistas, né? Então, se você não tem um canal para dar atendimento aos direitos desses titulares, não consegue fazer frente a isso, pronto, cada cliente seu é um potencial risco, né, no judiciário. E cuidado na seleção dos parceiros, não adianta você, incorporadora, super sensibilizada para o tema, e a sua imobiliária, e a sua empresa de marketing, e o seu time terceirizado de venda não está sensibilizado, porque eventualmente é você que vai responder por isso. Mapeamento de processos, talvez uma das partes mais difíceis, mais complexas de um programa de conformidade, né? Aqui eu fiz um exemplo de mapeamento de um processo de RH. A contratação envolve várias fases, né? Recebe documentação, qual documentação, aonde que eu vou armazenar, quais são os processos de admissão, aonde que eu elaboro o contrato, tem um sistema, não tem, tem solicitações de benefício, com quem que eu estou compartilhando esses dados, eu tenho contrato com essas empresas, enfim, né? Isso aqui é um processo de RH e, como o doutor Alexandre falou, é super comum a gente ter empresas mais estruturadas
500 processos, 1000 processos, enfim, e de fato extremamente difícil gerir isso apenas por meio de planilhas. Significa que uma pequena imobiliária, uma pequena incorporadora precisa necessariamente passar por um processo de mapeamento tão extenso que muitas vezes, sendo bem honesta, né, muitas vezes inviabiliza o programa por conta de orçamento, né? Eu vou ter inúmeras horas de entrevistas, inúmeros mapeamentos, planilhas, softwares de gestão, enfim. Uma pequena imobiliária, uma pequena incorporadora ou até mesmo uma empresa de pequeno ou médio porte consegue fazer frente a esse tipo de trabalho, muitas vezes tão complexo? Na minha opinião, não. E na minha opinião, nem sequer existe uma exposição de risco tão alta a ensejar, muitas vezes, essa tentativa forçada de vender projetos extremamente complexos para empresas de pequeno e médio porte, né? Acho que eu costumo brincar com os meus clientes, não adianta eu querer vender uma BMW para quem precisa de uma bicicleta, né? Às vezes você precisa dar assertividade, atacar com 20% de esforço, que é 80% do risco, fazer um mapeamento às vezes mais simplificado e ir efetivamente para a implementação. E aí eu fiz questão aqui de trazer alguns dos pontos que, pensando em qualquer empresa, mas tentei aqui dar um foco específico para o setor, para o mercado imobiliário, de algumas questões mínimas, né? Então, primeiro, site. O site é a cara da tua empresa, via de regra. Se você não tem o teu site adequado, e adequar site é muito fácil, se você não tem o seu site adequado, você é a cara da tua ineficiência em termos de gestão de proteção de dados. Se você não tem budget, se você não tem orçamento para fazer um mapeamento extenso, começa pelo seu site, né? Eu concordo plenamente com o doutor Alexandre, inclusive no final, doutor, eu tenho a mesma imagem ali do iceberg, né? Que todo mundo gosta, de todo mundo que trabalha com a LGPD gostou muito disso, mas começa pelo menos pelo site, né? É a tua cara, é a cara pro teu consumidor. E aí, primeiro ponto, scan, faz um scan do teu site, conversa com a tua equipe de marketing, com a tua equipe de tecnologia, quem faz a gestão do teu site, entenda quais são os cookies que você coleta. Às vezes a gente faz escaneamento de site, coleta lá 40 tipos de cookies que não utiliza para nenhum tipo de análise. Peraí, vamos ver o que a gente realmente utiliza? E aí tem ferramentas, inclusive, de escaneamentos de site, que não são nem pagas, né? Você consegue fazer isso, inclusive, de maneira caseira. Entenda os cookies que você coleta e faça uma política de cookies, né? Se você não tem budget, se você não tem orçamento para fazer um planejamento completo, contrate alguém que tenha a possibilidade de fazer um escaneamento do teu site, fazer uma política de cookies, fazer um banner de cookies, né? Banner de cookies hoje em dia está muito comum, aquele negócio, aquele pop-up que pula na tua tela ali quando você vai num site novo e você aceita ou não aceita. Em relação ao banner de cookies, aqui nessa tela, né, eu tirei de uma ferramenta que é Cookie First, que na minha concepção é uma das mais completas, a gente tem visto pouca utilização nesse sentido do mercado, mas é exatamente isso que a gente precisa, né? Entender quais são os cookies necessários, quais são os cookies de desempenho, quais são os cookies funcionais, dar a possibilidade para o teu cliente de escolha, eu quero os necessários ou não, eu quero, né, aceitar todos os cookies ou eu quero configurar de maneira diferente. Explicar para o teu usuário quais são os cookies que eu estou utilizando, tanto aqueles que são necessários, de desempenho, funcionais, enfim, isso é super simples de fazer, tem ferramenta para isso. E fazer uma política de privacidade. O que são cookies? Para que a gente utiliza os teus cookies? Como é que você faz para gerir isso? Então, assim, isso é super simples e é o mínimo. Tenha uma política de privacidade, um aviso de privacidade no teu site. Via de regra, quando a gente trata de um programa super complexo, a política de privacidade ela é o resultado de todo o processo de mapeamento e ela vai ser o final do nosso processo, né? Eu entendi todo o funcionamento e aí sim eu vou desenhar uma política de privacidade tanto interna quanto um aviso de privacidade para o meu site.
Se eu não tenho toda essa possibilidade, pelo menos vamos entender minimamente, né, como que a gente trata os dados pessoais e fazer uma política de privacidade, um aviso de privacidade. Tem que constar nessa política. Explicar para o teu titular o que é, né, as palavras mais técnicas, faz um glossário, como que a gente utiliza os seus dados, por quanto tempo, aonde que a gente armazena, por quanto tempo a gente armazena, com quem e como esses dados são compartilhados, informa para o titular quais são os direitos dele, né, informa como ele pode exercer os direitos. Se você não tem budget para ter um DPO terceirizado, enfim, faz um e-mail, privacidade@incorporadora tal. Você já tem minimamente um canal de comunicação com o titular, tá? Contratos, o doutor Alexandre também já colocou, né, a importância disso, e eu friso muito. Contrato, incorporadora imobiliária, imobiliária corretor, incorporadora agência de marketing, incorporador despachante. É preciso determinar responsabilidades, quem que trata os dados, quem é o controlador, quem é o operador de dados, quem que tem responsabilidade do quê. Se eu, incorporadora, for responsabilizada por um problema do teu corretor lá na frente, como que a gente vai resolver isso? Então, o contrato também é parte extremamente importante do planejamento. Pessoal, vou pedir só para quem tiver com o microfone aberto, para fechar o microfone, por favor. Outro ponto importante é marketing. Marketing é um dos setores mais que a gente tem que ter mais cuidado, né? E aqui eu não estou falando só em termos de mercado imobiliário, mas qualquer setor. A gente sai da lógica que a gente chama de opt-out, que é aquele você recebe um e-mail de marketing e você tem aquela possibilidade de excluir, de sair daquele determinada lista de marketing. A lógica, ela é alterada agora, ela é alterada para a lógica do opt-in, né? Eu tenho que me cadastrar no seu site, eu tenho que entender a transparência, você tem que ser transparente comigo em relação ao que você está fazendo com esse site, e ainda assim, se eu quiser sair, eu tenho que ter mecanismos facilitados, tá? E aí, em termos de marketing, a gente vai utilizar, via de regra, 2 bases legais, uma conversa um pouco mais técnica aqui, né? Ou de consentimento, ou de legítimo interesse do controlador. É importante que a tua assessoria entenda cada processo de marketing para tentar dizer o que é consentimento, o que é legítimo interesse. Cada uma dessas bases legais tem as suas peculiaridades. Isso aqui, gente, essa questão da proibição de compra aqui de base de dados, já me perguntaram muito, Natália, mas eu vivia comprando mailing de empresa especializada em vender mailing, eu posso continuar fazendo? Não pode. Esses dias teve um cliente meu, Natália, eu consegui um mailing muito quente aqui, era uma imobiliária, muito quente, de uma loja de roupa, que é caríssima aqui em Curitiba, que é muito quente, porque é o perfil do nosso cliente. Eu posso usar? Não pode, você está ficando louco. A pessoa vai comprar uma calça, ela não espera que a imobiliária entre em contato com ela. Você não pode comprar mais mailing, não pode mais fazer isso, não tem jeito. A gente tem que ter estratégias de inbound para atrair esses consumidores, tá? É muito importante que a gente entenda os nossos parceiros de marketing, né? O objetivo principal do marketing e também de vendas é justamente atrair e prospectar. Vamos entender os nossos processos de marketing, vamos entender o nosso processo de venda para conseguir dizer o que pode ou não pode ser feito, alterar processos, alterar a maneira como a gente vai atrás dos nossos consumidores e como eles chegam até a gente também, tá? A questão, já pontuei, né, a questão dos corretores de imóvel, que eu de fato vejo aí como um dos principais riscos. Já falei bastante da questão do corretor. E para finalizar, gente, 6 pilares de qualquer tipo de planejamento de conformidade de qualquer empresa, independentemente do mercado. Primeiro, conheça os seus dados, minimamente. Né? Que dado eu coleto, para qual finalidade, com quem eu compartilho, como eu armazeno.
TI, segurança de informação, super importante. Não adianta eu ter política, contrato, enfim, ter um monte de ferramenta de jurídica e eu não ter ferramentas mínimas de segurança que permitam, por exemplo, eu não vou permitir que o meu corretor de imóveis faça um download da minha lista de mailing. Mínimo, ele não pode fazer aquele download, porque ele bota embaixo do braço e leva para onde ele quiser. Eu tenho que ter um firewall que não permita que o meu colaborador, que não está tão sensibilizado, clique num link malicioso e vaze os meus dados para os dados dos meus clientes e pulverize isso no mercado. Tem que ter tecnologia, tem que ter segurança de informação. Crie canais de atendimento aos seus titulares. Se você não tem algo, né, uma possibilidade enorme em termos de budget, de orçamento para isso, cria um e-mail, minimamente, treine uma pessoa interna para fazer, para monitorar esses e-mails, tenta organizar a tua estrutura para conseguir fazer frente a informar os titulares do que você está fazendo com os dados dele. Tenha, né, de novo, voltando para o tema de segurança, tenha um protocolo de resposta para incidentes, se acontecer alguma coisa, se eu mandar um e-mail para a pessoa errada, se eu tiver um vazamento, se eu tiver um clique de um colaborador num link malicioso, o que eu tenho de resposta, como que eu posso fazer essa resposta rápida. Gestão de terceiro, de novo, mercado imobiliário, a gente compartilha dados com inúmeros players, com inúmeras empresas, inúmeras pessoas. Faça a gestão dos seus terceiros, exija a adequação deles. Se você tem uma exposição de risco maior num determinado terceiro, vai lá fazer due diligence, vai lá dizer quero ver na prática o que você tem feito em relação a termos a dados pessoais. Se você não tem uma exposição de risco tão grande, pelo menos contratualiza no teu contrato, tá? Documente, registre todas as tuas providências, como o dado chegou até você, imputa no teu CRM lá, olha, chegou pelo hot site, chegou no plantão de vendas, documenta teu processo, faz um registro de operações de tratamento de dados pessoais, tá? E para finalizar, de novo falei, né, doutora Alexandre, o pessoal gosta muito, eu gosto muito também desse iceberg, para mostrar que de fato é muito mais complexo, infelizmente, do que a gente imagina, mas reitero, né? Às vezes a gente precisa dar um primeiro passo em relação ao tema da proteção de dados. Um primeiro, um segundo, enfim, principalmente para pequenas e médias empresas, tá? Pessoal, depois a organização vai compartilhar com vocês também um link em que tem uma possibilidade de diagnóstico específico para o setor, você vai conseguir entender minimamente, né, os pontos de atenção dentro da tua operação, respondendo alguns questionamentos, que também já te dá pelo menos um norte aí de como começar a executar. Acho que era isso. Entendi um pouco do meu tempo, mas espero que tenha sido proveitoso. Estou à disposição para tirar dúvidas no final. Ótimo, Natália. Muito obrigado, parabéns pela exposição, bem completa, bem focada no setor de atuação, né, da maioria dos presentes. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Rubens, para a nossa terceira e última exposição, e na sequência a gente abre oportunidade de perguntas e respostas para aqueles que formularem no chat. Dr. Rubens, fique à vontade. Muito obrigado, Eduardo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o gentil convite do Eduardo, do Francisco Maia, Fernando, do Sinduscom e do Ibradim, pela oportunidade de participação nesse evento, e especialmente parabenizar pela excelente organização da IEDA, né, que fez um trabalho incrível para que as coisas acontecessem hoje. Não poderia deixar de registrar também a satisfação de ouvir o doutor Alexandre e a Natália, duas exposições incríveis, perfeitas, que dispensariam até qualquer manifestação minha. Mas, como gosto de falar, vou aproveitar para falar um pouquinho, conforme me foi sugerido, falar um pouco sobre os condomínios e as administradoras, que são também um foco importante, que inclusive foi levantado pelo Dr. Alexandre na sua exposição. Antes de tudo, eu queria só complementar a Natália, aquela ação que envolveu a Cyrela, ela tem uma situação ainda mais inusitada, porque além de existir até dúvida se um determinado corretor
ele realmente transmitiu, o que os corretores falam é que se passar em frente ao plantão, basta passar em frente ao plantão, isso já é captado pelos celulares. Quem visitou o plantão mais ainda, e as empresas que fornecem serviços correlatos, financiamentos, consórcios, empresas de imóveis, elas abordaram aquele autor da demanda perguntando se ele tinha comprado. Nem mesmo diziam, comprou, o senhor comprou e eu tenho conhecimento. Então, dizia, pode ser, ou seja, pensando quantas pessoas foram abordadas, aí algumas eles acertam, outras eles erram, e isso gerou ali uma ação com um devido respeito, mas com, a meu ver, de caráter extremamente oportunista, e que vai afetar o mercado em geral e também os condomínios. E é onde eu gostaria de iniciar a minha exposição. Porque os condomínios, há um grande questionamento. Desde que condomínio existe, se questiona se condomínio tem personalidade jurídica ou não. Condomínio como sobreposição de unidades, é a nossa casa, como que ele é um ser capaz de aquisição de direitos e deveres, como que isso funciona? E, de fato, condomínio não é, sob o ponto de vista do próprio artigo 44 do Código Civil, uma pessoa jurídica. E também não tem fins econômicos, o que por si só poderíamos entender que afastaria a participação do condomínio nos deveres impostos pela LGPD. Por outro lado, a doutrina, a jurisprudência equiparam o condomínio a uma pessoa jurídica sui generis, então isso também tem que ser objeto da nossa atenção. Mas mais importante ainda é exatamente o conceito da responsabilidade civil, porque é fato que uma eventual divulgação de dados, uma eventual utilização indevida de dados que estavam ali sob o eventual controle ou de algum tratamento realizado pelo condomínio, poderá ser objeto de ações de indenização no futuro, como os condomínios costumam ser. Por diversas questões, eles acabam sendo alvo de ações de indenização. E dentro disso, dentro da cultura promocional da prevenção e previsibilidade, é certo que os condomínios igualmente devem tomar toda a atenção voltada a prevenir aquilo que é possível prever. Ou seja, como a Natália bem colocou, não há como eliminar tudo, a gente não tem condições de controlar todos os dados e todas as informações que estão à disposição, sejam dados físicos ou dados digitais, porque a lei vai tratar tanto de informações com suporte físico quanto digitais, mas isso pode parar na mão de qualquer um. Então, essa informação da Natália, fulano está comprando imóvel, anotou num papelzinho, tirou uma foto, e ninguém autorizou, não vai ter CRM que vai resolver essa questão. Então, algo muito mais abrangente, efetivamente, e o condomínio, nesse sentido, ele deve ter essa visão da previsão e previsibilidade. Se para as empresas já é muito complicado a adoção, e inclusive é custoso, e é um investimento importante, e é um investimento necessário, porque ou é pelo amor ou pela dor, e é mais barato prevenir do que depois responder pelo prejuízo, nos condomínios esse custo, esse investimento, ele ainda dependerá de uma maior cultura de compreensão do conceito da própria LGPD. E então a gente pergunta como o síndico deve atuar, qual é a visão, qual é o início desse processo. E eu tenho adotado como premissa, até mesmo o que a gente chama de princípio teleológico, né? Qual é o fim da lei? Como a gente começa tudo isso? Porque, na verdade, como todos aqui já colocaram, não é novidade. A preservação da vida privada, intimidade, privacidade, sempre está na Constituição Federal, está no Código Civil, em dezenas de legislações, compliance digital, marco regulatório da internet, ou seja, isso já era uma realidade na nossa vida e agora isso está sistematizado, melhor sistematizado na LGPD. É um norte, é um roadmap, como já colocado, de como a gente vai agir, de modo a tentar preservar os dados aos olhos e pensando em que quem é o nosso sujeito? É a proteção ao titular do dado
e a autodeterminação. Ou seja, esse é o titular do dado que tem que ser protegido. E esse titular do dado, se eu tenho o dado, eu tenho que tratar levando em consideração se o dado me é permitido utilizar e para qual finalidade. Muito bem colocado também pelo doutor Alexandre. Então, para que eu preciso deste dado? Nós precisamos passar a perquirir o porquê daquele dado. E daí o condomínio pensa exatamente nessa análise e precisa começar a apurar em várias circunstâncias que nós temos visto ao longo desses últimos meses. A LGPD aí é um problema, como era a falta da informação, e parabéns ao Sinduscom e Bradim pela divulgação. A falta de informação faz com que tudo seja violação da LGPD. Tudo agora é violação da LGPD, como era o Código de Defesa do Consumidor. Lá em 1990, quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, tudo era nulo, toda a cláusula era abusiva, ou seja, nós estamos numa fase de amadurecimento, de compreensão, de análise, de aprendizado. Todos nós, até mesmo o doutor Alexandre, que é um especialista que está há 12 anos, como mencionado, estudando o tema, com certeza todo dia está aprendendo, todo dia está entendendo como solucionar no caso em concreto à luz da lei. Então não há aqui nenhuma solução pronta para tudo e cada caso precisa ser colocado no seu devido espaço. E aí, diante disso, no condomínio, nós precisamos sopesar exatamente os valores da intimidade e a privacidade com a necessidade da vida condominial. Como que eu vou lidar com o dado comum, com o dado sensível, naquilo que o condomínio efetivamente opera, e ele precisa se adaptar para todas essas questões. E dentro disso, e criando ali uma busca por um compliance, uma governança, começam a surgir diversos questionamentos, e é esse o objetivo da minha presença aqui. Então, por exemplo, as assembleias, nós falamos ao longo do último ano, todos nós evoluímos no aspecto digital com as assembleias por meio eletrônico. Essas assembleias por meio eletrônico, elas trazem rastreabilidade, elas definem quem efetivamente está participando, elas são gravadas, superam hoje em dia as inúmeras discussões sobre isso aconteceu, não aconteceu, vou levar um tabelião para a assembleia, não precisa nem de ata notarial, ela é gravada, a manifestação da vontade ali considerada nas assembleias, só que no dia seguinte tem 10 pessoas ligando, eu quero a imagem. Eu quero, a partir de agora, eu quero ver a imagem, eu quero acesso a todas essas informações. E mais, eu quero saber quem votou o quê, porque eu quero saber se o fulano votou a favor disso ou daquilo, então eu quero todas as informações, inclusive o log de auditoria dessa assembleia eletrônica. E aí o condomínio vem e avalia, mas eu devo fornecer para qual finalidade? Essa informação ela é de todos, não é individual daquela pessoa. Essa é informação que o condomínio ele fica como depositário dessa gravação e tem que se avaliar se isso viola ou não a intimidade e a privacidade. Eu, pessoalmente, entendo que essas imagens, assim como o próprio Código Civil no artigo 20 já colocava, não devem ser fornecidas sem qualquer critério. Tem que ter um critério próprio, tem que avaliar a necessidade, a autorização judicial, eventualmente, a ponto de evitar que haja uma divulgação indevida, porque essa informação vai para um WhatsApp de um, de outro, gravações. Recentemente, esses grupos de WhatsApp trouxeram ali uma brincadeira de duas crianças com brinquedos, como se fossem aquelas armas de água, etc. Isso foi parar no grupo de WhatsApp de todos, a divulgação da imagem de uma criança não autorizada. Ou seja, olha quanta coisa o ambiente condominial pode nos levar a pensar se viola ou não a LGPD. Então, o primeiro aspecto das assembleias, me parece, é muito importante que essas informações elas sejam preservadas e somente serem liberadas caso haja uma determinação judicial ou se houver uma autorização própria específica para uma determinada finalidade. Tem uma impugnação. Bom, vamos verificar esse item, a Assembleia autoriza que seja verificado, para que evite a divulgação de imagem, a própria exposição. Olha, eu estou aqui no escritório, estou expondo aqui meu escritório, eu não quero que isso seja
divulgado além dos limites dos condôminos, porque todos os condôminos estão no mesmo ambiente, todos têm informações próprias e pertencentes a todos eles, mas eu não quero que isso extrapole os limites do condomínio. Então, todos esses aspectos devem ser devidamente observados. Cadastros de portaria de moradores e prestadores de serviços, visitantes, etc. Quando eu tive administradora, em 1990, 94, eu tive administradora de imóveis e a gente tinha lá o cadastro do morador, aquela ficha com todos os dados, religião não, mas cor, veículos, dados de identificação, nome dos filhos, os empregados. Ora, tudo aquilo era efetivamente necessário? Que informação que eu efetivamente preciso para a vida condominial? Para que eu haja de maneira a administrar aquele condomínio com segurança. Os prestadores de serviços, que informação que eu vou pedir? E eu tenho autorização para guarda por quanto tempo? Eu vou definir a vida útil do dado, que me parece igualmente relevante. Dados que não me interessam, eu tenho que eliminar e evitar que haja o risco de uma eventual extrapolação da sua finalidade. Então, as imagens das áreas comuns, igualmente, o cuidado para a preservação dessas imagens e não permitir que sejam divulgadas para terceiros. Aqui mesmo, dados de inadimplentes, Francisco Maia, ele levantou essa questão. Rubens, como que a gente faz agora com dados dos inadimplentes que costumam constar, eventualmente, o número do apartamento e o valor da pendência, eventualmente até nos elevadores, é bom, é ruim? Aí todo mundo vem com essa discussão. Ora, mas isso pode? Mas é novo? Isso não, isso a gente pergunta há anos. Então, isso é abusivo? Não é só sob o ponto de vista de um dado do titular, porque não é um dado do titular. Aquilo é uma informação do condomínio. Agora, pode ser abusivo. Eventualmente, a informação ela pode ser abusiva. É necessária essa exposição? Qual o limite dela? Isso já acontecia antes. Não é que o LGPD que disse isso efetivamente. Então, são situações como essas que passam a ser muito observadas. E a gente tem também os contratos de prestadores de serviços, fornecimento de dados dos moradores para os prestadores de serviços, que é uma situação bastante importante, não só para a administradora, mas pode ser isso para serviços que são prestados. Eventualmente tem uma outra empresa que faz medição de água, uma outra que faz medição de energia, pode ter ali uma empresa que faz a terceirização de mão de obra, ou outros serviços, e como que garantimos que aqueles dados somente serão utilizados para a finalidade específica. A lei, ela nos dá essa condição de que, olha, se o dado é necessário para um contrato, se há um legítimo interesse naquele dado, ela vai nos permitir, mas contanto que seja para aquela finalidade específica. Trabalhadores, empregados, nós temos dados até dos filhos, nós temos dados de eventuais doenças que esses trabalhadores tenham, nós temos ali o cadastro, o endereço. Ora, e a vida útil? Por quanto tempo eu manterei esses dados? Então, isso deve ser adequado de acordo com a legislação trabalhista. Então, por quanto tempo eu manterei e qual a finalidade deles. Uma questão que a Natália acabou trazendo numa das imagens, mas acabou não tendo tempo suficiente para trabalhar, é que o prédio novo, implantação, é um dado muito comum. A incorporadora fala, administradora, a gente vai fazer a assembleia inaugural. Ah, legal, eu vou fazer a convocação. Me manda o cadastro desses moradores, me manda aqui os dados, eu preciso de endereço, porque eles não estão morando ainda, eu preciso dos dados para cada CPF, porque hoje em dia o boleto bancário ele tem que ter o CPF, tem os dados. Todas as incorporadoras, pelo menos muitas delas, já têm exigido que esses dados sejam mantidos exclusivamente para a finalidade própria das convocações, porque isso não deve extrapolar
a finalidade própria conferida por um titular para aquele que efetivamente necessite dessa informação. Uma coisa que a gente tem falado, Natália, é a questão das administradoras com oferta de serviços e até incorporadoras, ou seja, eu entendo que isso não está livre. Ou seja, eu não posso aproveitar o dado que eu tenho para emitir um boleto, para enviar um comunicado e utilizar para fornecer outros serviços que não os próprios da atividade para a qual eu fui contratado. Então, isso é um pouco de cuidado, um pouco de atenção, envolve a privacidade, envolve a intimidade, isso pode acabar impactando. Mas e fornecer os dados para o escritório de advocacia para promoção da ação de cobrança? Legítimo interesse, exercício regular do direito, logo esse dado eu poderei fornecer. Então, isso vai sendo observado e criado ao longo de todo o trabalho, e sempre com essa análise a ser mais ou menos num conceito da ética, naquela visão da nossa cultura de que isso é certo ou isso é errado. Quando a gente olha as coisas e faz essa pergunta, isso é certo ou isso é errado, normalmente a gente consegue entender qual dado e que forma a gente deve ou não divulgar aquele dado que é do titular e não é nosso especialmente. E, por fim, já tentando também cumprir aqui o meu tempo, dos 20 e poucos minutos, eu, ao longo desses estudos que eu tenho feito sobre a LGPD, eu tenho uma certeza que a LGPD é uma jornada. É uma jornada de treinamento, aprimoramento constante, de conhecimento de cada empresa e ajustes a cada momento. Ou seja, é uma melhoria constante e eu gostaria de deixar a mensagem de que é isso que, a meu ver, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados busca, que nós possamos ir desenvolvendo cada atividade com o grau exigido. Por exemplo, o condomínio. Que grau de exigência eu posso ter para um condomínio? Que grau de exigência eu posso ter para uma incorporadora que o dado é importante, mas ela não vende dado, ela vende imóvel. Agora, qual o grau de exigência que eu vou ter para a rede social, para o Facebook? Então, essas questões devem ser bem colocadas para identificar claramente o que se exigir de cada um, partindo do mapeamento e desenvolvimento das adequações necessárias. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade. Em rápidas palavras, essa é a mensagem que eu queria passar dos condomínios das administradoras e fico, assim como os palestrantes, meus professores que me antecederam, à disposição de todos. Obrigado. Muito obrigado, Rubens. Parabéns também pela excelente exposição. Eu já vou te pedir para você olhar duas perguntas colocadas no chat, porque elas guardam relação direta com o tema de condomínios, tá? A Natália mencionou a possibilidade de, salvo engano, foi a Natália. Não, você disse que a pessoa passa em frente ao estande de vendas e o celular dela pode ser rastreado automaticamente. Uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos dias, ao abrir determinados aplicativos, eu estou me deparando com mensagens novas de que o aplicativo pretende rastrear os dados de outros aplicativos e com uma indagação se eu autorizo ou não esse rastreamento. Eu acredito que já seja uma consequência desse cuidado, desse dever de zelo imposto às empresas pela LGPD. Eu queria que o doutor Alexandre, se pudesse, comentasse essa questão, antes do doutor Rubens, na sequência, abordar as duas perguntas feitas no chat, né? E um outro ponto para a doutora Natália também, de forma objetiva e breve, é o seguinte: essa comunicação de dados entre incorporadora e condomínios, né? Além do cuidado, ela acaba sendo determinante até para a cobrança futura das contribuições condominiais inadimplidas, né? Porque o STJ tem aquele entendimento da relevância da emissão na posse, né? E do condomínio ter ou não conhecimento
dessa emissão nos casos em que o contrato ainda não foi registrado. Então, Alexandre, por favor, se você puder comentar, e depois da Natália, o Rubens abordaria as duas questões já colocadas no chat. Bom, Eduardo, a situação é a seguinte, essa prática ela está diretamente ligada às atividades de marketing, certo? E que, pela experiência que a gente tem, é um dos pontos mais frágeis que as empresas do setor imobiliário possuem em relação a violar a LGPD, do meu ponto de vista. Então, essas práticas antes da LGPD eram comuns no mercado, com maior invasão ou menor invasão. A LGPD amplia os direitos dos titulares em relação aos seus dados pessoais, inclusive, como eu falei, em relação à acessibilidade. Então, essa coleta invasiva, nada transparente, ela vai ter uma conta para pagar. Não tenho dúvidas. Porque toda a coleta tem que ter uma finalidade. Se essa finalidade não é revelada de forma transparente para o titular, e se o mesmo, a qualquer momento, indagar através do canal direto que tem que ser criado para cada empresa, que dados que essa empresa tem a seu respeito, e essa empresa não prestar contas, certamente isso vai ser uma falha grave e que pode ensejar algum tipo de penalidade. Então, a gente sabe, né, pela experiência que tem, que quanto mais avança a tecnologia, menos privacidade é assegurada. Porém, agora, com a lei, nós temos mais instrumentos, mais mecanismos de controle para coibir essa prática invasiva de coleta de informações sem transparência, sem consentimento e sem finalidade expressa para o titular. Então, a gente sabe que qualquer empresário bem-sucedido está acostumado a lidar com riscos. E muitas vezes ele acha que no custo-benefício, uma atividade como essa pode ainda ser interessante para bancar. Eu acho de péssima escolha, porque isso passa para o mercado uma imagem péssima de que a empresa não respeita os dados pessoais. E esse ponto, eu acho que ele é muito mais nefasto do que efetivamente alcançar algum êxito de fazer uma boa estratégia de marketing online através da coleta dessas informações de uma maneira, vamos dizer assim, não autorizada. Obrigado, Alexandre. Natália, você entendeu a questão que eu coloquei desse fluxo de informações incorporadora condomínio? Veja, a minha visão é a seguinte: uma das bases legais que autorizam o compartilhamento de dados, ou o tratamento de dados, é justamente a execução de contrato. Ora, se eu fui contratada, se a incorporadora foi contratada para vender um apartamento que é objeto de um condomínio, eu necessariamente, ao final da construção, etc., eu tenho que entregar esse imóvel com o condomínio a ser instituído. Para fazer isso, eu necessariamente preciso fazer uma contratação de uma administradora de bens e compartilhar determinados dados. Não vejo problema algum nesse compartilhamento. Os cuidados que devem ser tomados são: eu tenho que compartilhar os dados que são necessários para essa finalidade. Eu não tenho, por exemplo, por que compartilhar o imposto de renda do meu comprador com a administradora de condomínios. Agora, o nome, o e-mail, o telefone, eventualmente o CPF, enfim, para fazer a instituição de condomínio, eu vou ter que compartilhar. Então, esse é o primeiro cuidado, os dados necessários. Segundo cuidado, eu fiz a contratação dessa administradora e vou fazer esse compartilhamento. É importante que eu contratualize essa relação e explicite qual é a finalidade do compartilhamento de dados, de maneira tal que essa empresa contratada, ela se obrigue a tratar aqueles dados para aquela finalidade específica. Então, é parte parte do jogo, né? Eu vou vender um imóvel, vou ter que, ao final, fazer esse compartilhamento de dados. Tomando os cuidados necessários, não vejo nenhum problema nesse tipo de compartilhamento. Obrigado.
Rubens, por favor. Essa é a primeira questão, né? A falha de gestão de dados, então essa já foi bem tratado aqui pela Natália. A questão seguinte, na realidade, ela se relaciona a um problema do fato de hoje o RJET, né, o regime especial transitório adotado na pandemia, ele não ter sido prorrogado, de modo que as regras relacionadas à Assembleia por meio eletrônico, elas não teriam hoje um lastro normativo. Mas o fato é que isso não tem impedido a realização das assembleias por meio eletrônico, tampouco tem gerado recusas pelos registradores nos cartórios de registro de títulos e documentos de proceder ao registro das atas de assembleia. Então, por si, essa questão relacionada à instalação e eleição do síndico, especialmente o primeiro síndico, constando o número de CPF, e o documento será utilizado após registro para inscrição no CNPJ do condomínio, tem acontecido de maneira tranquila. Não tem sido um problema o fato do vencimento, vamos chamar assim, da RJET. De modo que o que tem prevalecido que não há uma lei que proíba a realização da Assembleia por meio eletrônico, e adotados todos os critérios próprios, elas de segurança, de assegurado inclusive o direito de voto, veto e participação de todos, elas têm sido consideradas válidas e eficazes. Obrigada, Rubens. Eduardo, se você me permite, mandaram aqui, mas mandaram, acho que por engano, reservado aqui uma pergunta para mim, para o doutor Alexandre, se ele poderia explicar, por gentileza, o termo de compromisso de dados pessoais. Tá. O que acontece? O termo de compromisso de tratamento de dados pessoais é um instrumento que nós utilizamos como um aditivo a todos os contratos cujo objeto envolva o tratamento de dados pessoais, e apartado do contrato, de modo que fique muito bem esclarecido inicialmente, quais são as atividades de tratamento de dados pessoais que estão vinculadas àquele contrato. Uma vez que a gente coloca, que a gente consegue. Então, é necessário, inclusive, para elaborar essa peça, é necessário fazer um inventário, a exemplo do que a gente faz com entrevista com cada chefe de setor, para poder fazer a apuração de todo o ciclo de vida de tratamento de dados pessoais relativos àquele contrato. Então, a gente tem que apurar não só o tratamento de dados quando ele está ocorrendo dentro da empresa, que nos contratou, por exemplo, bem como fazer uma interlocução com o contratado para poder dizer o seguinte: olha, até hoje eu nunca preocupei em saber o que você faz com o dado pessoal depois que eu lhe encaminho, que eu compartilho para alguma finalidade. Eu não sei, por exemplo, se você desvia a finalidade, eu não sei se você descarta esse dado, mas agora eu preciso saber, porque tanto a minha empresa, na qualidade de controladora de dados pessoais, quanto você, empresa contratada, que é a operadora de dados pessoais, nós somos agentes de tratamento. E se somos agentes de tratamento, nós temos que mutuamente nos obrigar em relação à LGPD. Então, a primeira etapa seria fazer um inventário dessas atividades. Uma vez apurado isso, partir para a elaboração. Então, significaria identificar. Pode ser que em alguma atividade de um contrato, uma empresa do setor imobiliário seja controladora. E em outra atividade, ela pode ser operadora. Pode haver uma situação híbrida, que ambos se controlam. Então, nós temos que dissecar qual que é a situação relacional em cada atividade, para daí, então, ter o insumo necessário para poder escrever quais são as obrigações que cada um deve se submeter, sobretudo em relação a prestar contas, né? E só para vocês terem ideia, é um documento, é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo. Hoje
é um documento de 24 páginas, entendeu? Que a gente detalha tudo. Porque por que eu acho que esse aditivo ele é importante? Porque no dia em que houver algum incidente, a gente vai ter que ter certeza inequívoca que quem deu causa para aquele incidente é um dos agentes de tratamento. Então, a gente está saindo de um momento em que tudo isso era informal. Se um chefe de TI fazia um ajuste qualquer para compartilhar dados, isso não era documentado, isso não estava vinculado ao contrato, era simplesmente um ajuste sistêmico para o dado ir e voltar. Agora não. Agora a gente tem um artigo 37 da Lei Geral de Proteção de Dados que preceitua que todos os agentes de tratamento devem manter atualizados todos os registros. E manter atualizado o registro em relação ao contrato, essas são as atividades inerentes a ele. Então, se isso não acontecer, no dia que acontecer um incidente, vai ficar aquela bola dividida. Ah, não, a falha operacional não aconteceu durante a minha etapa de tratamento, foi na sua. Temos prova para poder comprovar uma coisa e outra. E aí vem um outro detalhe importante, que é sanar uma lacuna sistêmica de que muitos sistemas não têm trilha de auditoria, não têm rastreabilidade e precisarão ter a partir de agora. Porque imaginemos o seguinte, que uma empresa do setor imobiliário foi alvo de uma investigação, de um processo judicial e teve contra si uma penalidade qualquer. Mas ela chega à conclusão de que a falha não ocorreu dentro da própria empresa, e sim lá com o operador, quando ele estava tratando esses dados. Mesmo que a empresa do setor imobiliário tenha que pagar a conta, ela precisa de ter uma prova robusta, e essa prova vem dessas obrigações do contrato, para poder lhe dar legitimidade, vem das provas dos registros eletrônicos de auditoria, para que ela possa vir com uma ação de regresso contra o operador. Então, eu já percebi inúmeras vezes, tá, que a gente recebe, por exemplo, sobretudo de grandes empresas, plano de saúde, bancos, etc., um modelo de contrato que é uma cláusula, dizendo assim, as partes se comprometem a seguir a LGPD. Ora, cláusula padrão para dizer isso é totalmente dispensável. A lei já basta. Então, o que a lei preceitua é que haja esse cuidado, haja esse zelo, haja necessidade de mostrar para o parceiro de negócio com quem se compartilha dados pessoais que, se ele não prestar contas, se ele continuar na obscuridade em relação à maneira como trata ou que utiliza a finalidade desses dados, ele vai deixar a empresa do setor imobiliário em risco e vai chegar a conta para pagar. Então, por isso que ele tem que prestar essas contas, por isso que nada melhor para garantir a legitimidade do que esse termo aditivo de compromisso de tratamento de dados pessoais. Obrigada, doutor Alexandre. Só para avisar a todos, Eduardo, por gentileza, já está aqui no nosso chat o link com o e-book sobre a LGPD, preparado pela equipe do doutor Alexandre Ateniense, e também um link onde as empresas incorporadoras, as empresas construtoras, podem fazer um diagnóstico sobre como que elas estão, em qual fase elas estão no cumprimento da LGPD. Esse link é da doutora Natália, da empresa da doutora Natália, e ela cedeu aqui para que os participantes deste encontro pudessem ter acesso. Doutor Alexandre. Eu só queria acrescentar, que eu havia esquecido de mencionar, o seguinte: nós também, caso os interessados que estão nos assistindo queiram, nós fazemos um pré-diagnóstico de todas as empresas que nos procuram de forma gratuita para poder analisar 14 fatores de risco que existem das empresas em relação à LGPD. Então, isso começa com um preenchimento de um formulário, deve ser algo parecido também com o que a doutora Natália oferece, e a partir dali a gente tem uma metodologia própria e a gente depois faz uma apresentação para o cliente, no caso nem cliente, para o interessado, sobre quais são os maiores riscos. A gente faz uma graduação de risco, entre risco alto, médio e baixo ou inaceitável. E é bem interessante. Fica aí o convite também, se alternativamente
os interessados. Obrigada, doutora Alexandre. Nós podemos até divulgar isso. Nós vamos divulgar tanto o link da doutora Natália, como também o contato do senhor nos nossos informativos, para que isso possa ser feito. Vou passar a palavra para o nosso vice-presidente da área imobiliária, o Renato Michel. Renato. Bom dia novamente, pessoal. Eu queria só fazer uma pergunta. A doutora Natália já tinha falado sobre a questão do corretor, né, que, no meu entendimento, acho que ficou aí como elo mais fraco da nossa cadeia. Citou, inclusive, o caso da incorporadora Cirela. E o doutor Alexandre, agora, nesse último esclarecimento, também fez alguma colocação nesse sentido. A minha pergunta é o seguinte: ainda que a empresa tome todos os cuidados, siga toda a cartilha, vamos dizer assim, tenha toda essa documentação, se houver um vazamento, mesmo que ela consiga rastrear e comprovar, ela será responsável e o único recurso que ela tem será entrar com uma ação de regresso, ou ela pode transferir essa responsabilidade para um terceiro, para um corretor ou para qualquer outra pessoa relacionada? Vamos lá, Renato, obrigada pela pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão do mercado imobiliário, né? Todo mundo quer saber como que eu faço para transferir o pepino da incorporadora para o corretor, que normalmente é onde está o maior risco. Então, assim, é algo que não existe definição jurisprudencial ainda, porque, enfim, a gente tem uma sentença, né, que tratou do tema, é algo que está sendo muito discutido no âmbito teórico, doutrinário. Existem correntes por ambos os lados. Da minha parte, eu defendo o seguinte: a LGPD, um dos princípios mais fortes da LGPD é justamente o princípio da prevenção. Ela tem toda uma sistemática de compliance, não para dizer que a empresa tem que evitar o tratamento devido, o compartilhamento devido, até porque eu acho que isso é absolutamente impossível. Ela tem toda uma sistemática para dizer que ela tem que mitigar todos os riscos, né? Tem que entender os riscos e mitigar dentro das possibilidades dela. Então, o que é, né? Como e a grande parte dos advogados que trabalham do lado de programas de conformidade têm se posicionado no seguinte sentido: uma vez que eu comprove que eu tomei todas as providências, que eu dentro de casa, dentro da minha incorporadora, dentro da minha imobiliária, eu tenho rastreabilidade, fiz registro de operações de tratamento de dados, eu treinei meu corretor, eu tenho uma política de privacidade específica para corretor, eu sensibilizo ele, eu tenho contrato com ele e coloco cláusulas específicas a teor do que o doutor Alexandre mencionou. Mesmo assim, o meu corretor veio a praticar algo que eventualmente esteja fora do meu controle, enfim, no mínimo a gente tem que falar de uma mitigação de responsabilidade e uma diminuição, eventualmente, de valores de indenização, algo nesse sentido. O problema, Renato, sendo bem honesta, é que quando a gente trata de falar de Código de Defesa do Consumidor, né? Código de Defesa do Consumidor vai trazer inversão do ônus da prova, quer dizer, o consumidor alega e a incorporadora, é a imobiliária que tem que provar. Vai trazer responsabilidade objetiva da cadeia de fornecimento do produto ou do serviço. Então, o cenário não é tão favorável para a gente conseguir excluir completamente, né, a responsabilidade. O que a gente tem de possibilidade judicial, tá? Se esse consumidor entra contra a minha pessoa, entra contra a minha incorporadora, a minha imobiliária, algum problema que eventualmente eu consigo, porque eu fiz a minha lição de casa, eu consigo ter rastreabilidade, o problema foi do corretor. Eu estou falando de uma ação em foro comum, eu tenho algumas possibilidades, como denunciação à lide desse corretor, para eventualmente já haver um direcionamento de responsabilidade. A questão é, em juizado especial, eu não tenho essas possibilidades, ou as possibilidades de intervenção de terceiros são bastante limitadas. Então, se
se a gente consegue, pelo menos, ter uma ação em foro comum, eu ainda consigo tentar um direcionamento para o corretor. Se eu tenho juizado especial, necessariamente eu vou ser responsabilizado e, eventualmente, depois eu tenho que entrar com uma ação de regresso. Nesse sentido, doutora Natália, deixa eu tocar aqui num ponto que é até delicado, mas que a gente percebe, pelo menos eu acho que é muito comum na justiça brasileira. Normalmente eles vão em cima de quem tem mais capacidade financeira, né? Lógico que se o advogado da outra parte ele for entrar contra o corretor, ele sabe que ele tem aí um limite da capacidade financeira do corretor contra o limite da capacidade financeira de uma incorporadora. Então, acho que eu vejo muito por esse lado. A conta acaba caindo nas costas daquele que tem mais condição, o que eu acho um absurdo, né? Mas é um caso assim complexo aí que eu não vejo só nesse caso não. Acho que na justiça brasileira de uma forma geral eu vejo essa tendência, né? Como engenheiro, não como advogado. O que é a postura que a gente vem adotando, tá? Inclusive em processos administrativos e judiciais de clientes nossos que é isso mesmo, é a incorporadora, é a grande empresa que vai ser, que o consumidor vai tentar uma responsabilização. A lógica do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva, quer dizer, independentemente de culpa, da cadeia de fornecimento, ela é uma lógica, como, né, o Rubens comentou, o Código de Defesa do Consumidor é de 90, a gente está falando de 30 anos atrás. Ele está falando, a gente está falando aí de uma lógica que foi feita para eu tenho um carro, eu tenho um veículo, eu sei exatamente quem fez a borracha do pneu, quem fez o prego da roda, enfim, se der problema lá na frente do prego da roda e a montadora for responsabilizada, ela pode, numa eventual ação de regresso, foi você, empresa, que teve esse problema. A mesma lógica não funciona para dado. Dado é algo fluido. Vamos pegar o exemplo do mercado imobiliário. Se tiver um corretor um pouco mais esperto, ele vai no registro de imóveis e verifica. Na própria matrícula de incorporação, eventualmente, vai ver as individualizadas quem foi que adquiriu. Ele vai no porteiro. Quem que comprou aqui esse apartamento novo da Cirela? Me passa aí os dados. Então, como é que a incorporadora vai conseguir comprovar? Foi o porteiro que vazou aquele dado. Não consegue comprovar. É uma prova impossível. Então, qual é o que a gente no escritório tem adotado de técnica de defesa aí sim processual? Eu nunca vou conseguir comprovar, o problema foi ali. Dificilmente eu tenho esse grau de rastreabilidade, mas eu consigo comprovar de todos os lugares que poderiam ter tido problema. Pode ter dado do despachante, pode ter dado do banco, pode ter dado do porteiro, pode ter sido o cara que veiculou numa rede social dele, que ele comprou um apartamento novo, fez um check-in lá, enfim. Pode ser. Então, o que a gente faz é, positivamente, pode ter vindo de tudo isso. E dentro de casa, eu fiz tudo isso daqui, Eu tenho rastreabilidade, eu tenho programa de conformidade, eu tenho registro de operações de tratamento de dados, eu treino os meus corretores, eu tenho... É esse cenário que a gente imagina de defesa em termos processuais, né? Identificar as possíveis, aonde possivelmente pode ter vindo vazamento e mostrar o que a gente faz dentro de casa. Acho que o Rubens queria fazer um comentário, Rubens, fica a mãozinha ali levantada. Mas era muito mais no conceito de prevenção mesmo, que era trazer o conceito dos contratos, né? Cada contrato hoje que nós assinamos com os corretores, eles são muito mais rigorosos no sentido dos dados que são por eles recebidos, que não podem ser divulgados. Mas é isso, o que a gente consegue é na prevenção. Mas lá na frente, efetivamente, a discussão sobre a teoria da responsabilidade civil, a aplicação da responsabilidade objetiva, seja pelo CDC, seja pela teoria do risco, é muito complicado. Realmente é muito complicado. Então, a gente não sabe exatamente onde isso vai chegar, né? Estamos todos aprendendo, inclusive os juízes. Apenas isso.
Ótimo, Rubens, obrigado. Eu vou, em nome do Ibradim, uma vez mais, agradecer a vocês pela gentileza, pela disponibilidade. Eu acho que esse alinhamento prévio que nós fizemos foi excelente, porque as exposições foram complementares, né? A gente realmente abordou aspectos práticos. Eu vou passar a palavra para o Renato Michel, em nome do Sinduscom, a quem igualmente agradeço, na pessoa dele e da IEDA, por essa parceria que tem sido tão exitosa, para finalizar o nosso evento, e agradecer a todos pela presença e pela pontualidade também dos expositores. Acho que a programação ficou muito boa. Muito obrigado e um bom final de semana para todos. Bom, pessoal, eu só queria agradecer mais uma vez aos nossos convidados, ao doutor Alexandre, doutora Natália e doutor Rubens, né? Agradecer ao Ibradim, na pessoa do Eduardo, pela parceria de sempre, né, Eduardo? E a IEDA, né, que é o nosso braço direito lá no Sinduscom, pela colaboração aí na organização. Desejo aí um bom resto de sexta-feira a todos, um bom final de semana, um grande abraço. Obrigada, pessoal. Prazer. Obrigada, pessoal. Obrigado, Bom pessoal. dia a Bom final de todos. semana. Bom dia. Bom dia.